Ei, se você tem dúvida de como precificar suas peças de crochê, vem comigo que eu vou te dar uma dica agora, aliás, várias, para você não errar no preço final da sua peça, viu? Então vem comigo que eu vou te ajudar nessa. Essa semana eu recebi pelo direct essa pergunta. A pessoa me mostrando várias peças que ela já tinha feito e a frustração, me falando da frustração dela, de que ela não conseguia precificar como que ela colocava preço naquelas peças que ela fazia, que ela não tinha esse costume, não tinha esse hábito e acabava dando tudo de presente. Então pensei, gente, vou gravar um vídeo, vou ensinar, porque isso é muito importante. E talvez as dicas que eu vou dar agora, você não trabalhe com esse mesmo tipo de material aqui que eu trabalho, né, no artesanato e tal, mas se você trabalhar com alguma outra coisa que precisa com vendas de produtos, quem sabe você não pega uma dica aqui também. Então, fica atento em todos os pontos, tá? Olha só. No caso do crochê, que é a minha matéria-prima, né, a matéria-prima que eu vou usar, eu preciso fazer uma primeira conta, tá? Então, você vai anotar isso daí. A primeira conta que eu faço é para descobrir qual que é o valor da grama deste fio que eu estou usando, porque a grama, o valor da grama do fio, desse fio é uma, é outro, e uma infinidade de possibilidades aqui também do valor da grama de um fio. Por que a gente precisa saber isso? Porque vamos lá, fiz uma bolsa. Fiz uma bolsa e eu preciso saber quanto eu gastei de fio, de linha, naquela peça que eu fiz. Qual que é o valor de custo da minha matéria-prima, que é o fio. Então, para isso, eu preciso saber antes. Então, como que eu descubro isso, Clarissa? Eu vou saber, no rótulo do seu fio, tá falando aqui normalmente quantas gramas tem, ok? Aqui, nesse caso aqui, tem 100 gramas, ó. Conteúdo contém 100 gramas. Vocês vão conseguir ver, tá aqui, ó. Fala em metros, fala metragem e fala em gramas. Então, é muito mais fácil a gente fazer essa conta com gramas, ok? Então, eu fiz, né? Custou, vamos supor que aqui tem 100 gramas e ele custa R$ 20. Produção, faz a conta aí. Ok. Então, custa isso daqui, o valor da grama deste fio aqui, que eu vou fazer uma bolsa lindíssima. Fiz a minha bolsa lindíssima e aí eu vou precisar de ter no ateliê uma balancinha dessa daqui. Muita gente usa na cozinha, às vezes você já até tem em casa e não sabia, né? Não estava lembrando que podia usar aqui para trabalhar, para parar de perder dinheiro. Então, terminei de fazer a minha bolsa, que eu fiz com aquele fio ali que custa X, a grama. Pesei a minha bolsa pronta. Erros de gravação. Pesei a minha bolsa pronta e ela pesou 200, pesou ali 80 gramas, ok? Não gastei meu fio todo. Quanto que eu gastei só de fio ali naquela bolsa? Eu vou fazer a conta, porque agora eu sei quanto que custa cada grama. Então, eu vou multiplicar o valor da grama por quantas gramas eu usei. Deu para entender? Então, próximo passo. Sabendo quanto você gastou de matéria-prima, que aí, gente, eu estou falando só de fio. Não somei o que eu gastei, no caso das bolsas, o que eu gastei com alça, se você fez uma alça, se você colocou uma alça que é de couro ou não, ou se você teceu a alça, você pesa ela junto. Agora, se você vai colocar uma alça de couro, você não coloca ela na balança não, tá? Só coloca isso, adiciona depois o valor dela, o custo dela. Os fechos, tudo você coloca depois, porque a gente está querendo saber o peso de fio, combinado? Depois que você sabe esse custo da bolsa de fio que você gastou para fazer essa peça, você tem um pouquinho de material ali, que são materiais fixos. Eu não gosto desse nome fixo, mas eu vou colocar assim que são valores que você vai gastar em todas as suas encomendas aí do ateliê, do seu local de trabalho, ou né, dos trabalhos que você faz. Que são principalmente a embalagem. Você não faz uma bolsa, enrola a alça nela e entrega na mão da cliente e espera que ela volte. Socorro Deus, né? Então você vai embalar muito bem embalado, com amor, vai colocar um cheirinho, vai fazer.
vai mandar fazer um adesivo. Pode fazer no Canva, fica lindo. Manda imprimir, dá tudo certo no final. Então, no meu caso, eu vou dar o exemplo aqui do ateliê. Como que eu embalo as peças? Eu coloco um cheirinho, que está aqui, ó. Quanto que esse custo aqui, né? O cheirinho, o spray de cheirinho. Coloco dentro de uma sacolinha de celofane, né? Uma sacolinha transparente. Tem um adesivinho que fecha essa sacolinha. Coloco dentro da sacola craft, que é essa sacola aqui de papel. Ó, ops. Dentro dessa sacola aqui. Mais o adesivo que fecha, né? O lacre da sacola. Ok? Mais o cartãozinho de agradecimento, mais um brindezinho. Gente, isso vai em todas as encomendas. Então, você vai calcular o valor disso e vai chegar num valor que você vai adicionar em tudo que você fizer. Acha uma média aí que não fique tão discrepante, né? Acha uma média real, oficial, soma isso e acha um custo e chega aí num valor vamos supor, aqui eu não consigo ter esse valor, por isso que eu falo que eu não gosto de valor fixo. Porque eu não consigo ter um valor fixo para isso, por exemplo, de R$ 5. Porque o custo dessa sacola é um, o custo dessa sacola é outro, e o custo da sacola maior aqui é outro. E aí, né? Então, assim, eu tenho uma média, eu fiz uma média aqui para o ateliê, que é um valor X, ok? Então, isso você tem que somar também no valor final da sua peça. Terceiro, que é o mais importante. E é aí que a gente cai naquilo de não ser valorizado pelo outro. Porque se você não se valoriza, se você não valoriza o seu trabalho, como que você espera que o outro que vai comprar o seu produto valorize e pague aquilo que você quer? Certo? Eu estou falando de mão de obra. Certo? Como que a gente vai calcular a mão de obra do seu serviço de artesã? Porque todo mundo que trabalha CLT, todo mundo que trabalha fora e recebe um salário, não sabe o valor da hora de trabalho dele. Você tem que saber o seu também. Como que você calcula a sua hora de trabalho? Você vai primeiro pensar quanto que você quer receber no final do mês, um salário. Estou falando de salário, gente. O dono da empresa, ele tem um salário, mesmo que ele é o dono da empresa, não é que ele pode tirar todo o dinheiro que ele tem em caixa. Ele faz uma retirada ali, que é... Esqueci o nome, eu vou lembrar e vou colocar aqui embaixo. Esqueci o nome. Mas tem o nome dessa retirada do dono da empresa. E você é a mesma coisa, você vai estipular um valor X que você pode retirar ali como salário. Então, vamos chutar que eu quero receber um salário mínimo, você vai dividir o valor do salário mínimo pela quantidade de horas que você quer trabalhar no mês. Então, você precisa saber, para você descobrir o valor da hora do seu trabalho, quanto que custa a hora do seu trabalho, você precisa saber quanto você quer ganhar no final do mês. E aí você precisa saber quantas horas por dia você desprende para esse trabalho. 6 horas, 8 horas, 4 horas? E quantos dias na semana você faz isso? De início é chato. Ai, mas eu não fico assim tão certinho, eu não trabalho num horário tão certinho. Mas de início você vai precisar fazer uma conta para você entender quanto que você quer ganhar, para você conseguir ganhar aquilo lá no final do mês. Entendeu? Então você vai fazer essa conta. Quantas horas por dia, quantos dias na semana? Para você ver quantas horas você trabalha por mês. E aí você vai dividir aquele valor que você quer ganhar pela quantidade de horas que você trabalha no mês. Aí você vai achar o valor da sua hora de trabalho. Ok? Então, você somou o valor do custo de fio que você usou para fazer aquela bolsa. Tudo o material que você gastou, se você colocou alça, se você colocou fecho, se você colocou etiqueta, tudo está somado, ok? Depois, aqueles custos fixos de embalagem, de cartão de agradecimento, de brinde, pá. Isso você trabalha só na sua casa, né? Sem custo de ateliê. Se você tem um ateliê, os custos operacionais do ateliê. Água, luz, aluguel, limpeza, mais um bocadinho de coisa aí, né? MEI, quem paga taxa de prefeitura, quem é todo certinho aí,
tem esses custos que você tem que dividir aí por mês, quanto você gasta por mês, para saber nesse preço aí, para saber o custo operacional do mês. E o que mais que eu anotei aqui para eu não esquecer? A mão de obra que a gente descobriu agora. E aí é diferente, só para a gente terminar, que existe um negócio que é diferente de mão de obra, o valor da mão de obra que você trabalhou, que é diferente do seu lucro. Mão de obra não é lucro, gente. Mão de obra é custo. Custo é o custo. É o custo para você fazer aquilo ali. Não é o seu lucro. O lucro é o que você ganha além do, do, do seu trabalho. Eu gastei, pensa numa máquina fazendo qualquer coisa. Ela não tem um custo, essa máquina não tem um custo. Você não é uma máquina, mas você tem um custo ali. Isso aqui é a sua hora trabalhada, ok? É diferente de lucro. E aí a gente precisa entender que a questão do lucro é uma porcentagem muito relativa. Por exemplo, existem pessoas que acrescentam aí de 15 a 20% em cima desse valor dessa somatória toda. Para 15 a 20% em cima desse valor todo que a gente somou, né? Agora, isso é muito relativo. Por exemplo, se é uma peça, eu gosto de usar uma conta aqui, que é assim, se é uma peça que é fácil para mim, que eu gasto pouco tempo e rapidamente eu faço, eu tenho uma porcentagem. Se ela é de dificuldade de grau médio, ela tem uma porcentagem um pouquinho maior. E se ela é muito difícil de fazer, se eu gasto muito tempo, ela é muito difícil, é um material que eu tive que trazer de fora, mesmo eu já tendo somado o valor dele, é uma coisa que eu faço e ninguém faz, tem uma porcentagem diferenciada. Então, é chato? É chato. É fácil? Não é fácil. Porque são muitas contas, muitos detalhes. Muitas vezes a gente acaba deixando tudo assim. Não, depois eu somo. Não, não vou anotar isso aqui agora não. Mistura tudo, não anota. E aí, no final, você não vê o dinheiro entrar. Aquele dinheiro que você recebeu da cliente não faz diferença nenhuma no montante final ali daquele monte de coisa que você tem que pagar. Então, faça essa conta. Você vai ter trabalho de início, mas depois vocês vão me agradecer. Hoje em dia no mercado tem muitos programas, muitos aplicativos. Os melhores são pagos, tá? Muitos aplicativos que você consegue já só jogar esses, tipo planilha do Excel, que já vem semi-montada, assim, que você só coloca os valores e ela já te dá, você só aperta um botãozinho e ela já te dá o valor final. Hoje em dia no mercado tem muita coisa assim. Então, se você tem essa dificuldade de colocar tudo anotadinho, procura. Tem alguns aplicativos aí no mercado, tem muita gente que ensina a fazer isso, e eu espero que vocês tenham entendido e começado a prestar atenção em coisas que estavam ali escondidas e que precisam ser adicionadas aí na hora de fazer uma soma para achar o valor final de um produto. Ok? É isso. Um beijo para vocês. Até mais. Até a próxima dica.